Pandemia, quem viveu sabe, foi aquele momento de muito caos e incerteza nas nossas vidas, mas aos trancos e barrancos passamos por ela. Este foi um período que exigiu muita resiliência da nossa parte. Foi neste momento que a minha família precisou sentar e se organizar para conversar sobre dinheiro e reorganizar a vida financeira. O que será que podemos aprender com essa experiência? Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang. Seja bem-vindo ao meu canal e aqui falamos sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Nós, com frequência, acreditamos que as nossas vidas caminham só em linha reta, de preferência para cima. Só que às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas que funcionam como um lembrete de que a vida não é tão fácil assim. Às vezes passamos por uma crise financeira que, na verdade, são até comuns de acontecerem. Seja por um gasto médico, ou por um problema familiar, ou até alguma queda na renda. E isso me faz lembrar de uma história. Logo no comecinho da pandemia, a gente não sabia muito bem como esse vírus da Covid iria funcionar. E nessa incerteza dava muito medo de deixar os meus pais trabalharem normalmente, ainda mais porque eles pertenciam ao grupo de risco. Foi neste contexto que os meus pais se afastaram por um tempo do trabalho e eu e meus irmãos passamos a assumir as contas de casa. E isso deu início a um processo bem minucioso de todos os gastos da nossa casa. Foi quando começou a doer no nosso bolso que começamos a achar caríssimo a conta de internet e TV a cabo de casa. E para cortarmos o TV a cabo, tivemos que negociar com os nossos pais. Nós convencemos que para assistir TV não precisava mais daqueles canais todos, em que bastava apenas um Fire Stick na nossa TV antiga e uma boa internet. E assim, eles conheceram a Netflix e ficaram chocados com a quantidade de conteúdo em coreano que tinha na plataforma. E só uma curiosidade da minha infância, conseguir assistir conteúdo assim em coreano não era tão fácil assim. No passado tinha locadoras que gravavam novela. Meu Deus do céu, que vida difícil. No passado tinham locadoras que gravavam novelas, shows lá da Coreia e traziam em VHS aqui para o Brasil. E apesar de não entender e falar coreano, eu lembro de ter acompanhado a minha avó assistir algumas novelas. E voltando à história da pandemia, eu acho que aqui ele pode trazer alguns aprendizados importantes. O primeiro aprendizado é assumir que em algum momento a gente vai passar por uma crise ou alguma dificuldade financeira. Para você ver, ninguém imaginava que a gente iria passar por uma pandemia, mas mesmo assim ela aconteceu. O segundo ensinamento é que ter uma reserva de emergência, ela nos ajuda a assumir esses BOs que a vida nos traz. É ela que nos compra tempo para conseguirmos pensar com mais clareza e reorganizar a nossa vida. A reserva de emergência, ela funciona como um colete salva-vidas. Ela não necessariamente acalma a tempestade, mas ajuda muito a gente a atravessar por ela sem nos afundar. Na época, apesar da minha renda e dos meus irmãos não terem sofrido cortes, no geral, a renda familiar caiu. Mas com pequenos ajustes de gastos que fizemos, como é que eu já contei da conta da internet, da TV a cabo, eu não precisei utilizar minha reserva de emergência. Isso nos mostra como é bom a gente revisar de vez em quando as nossas contas de casa. E não só com o intuito de cortar os gastos, mas é para fazer aquela avaliação e ver se realmente aquele gasto faz sentido ou não. Porque às vezes ela deixou de fazer sentido faz muito tempo. E o ideal seria fazer isso periodicamente, não só em momento de crise, como eu e meus irmãos fizemos. E fazendo uma pergunta sincera, nesses momentos de dificuldade, o quão dispostos estamos em encarar a realidade e entendemos que por um tempo, talvez a gente tenha que diminuir os gastos e pensar só realmente no que é essencial? Isso não só dá uma folga maior no orçamento, como também nos dá um pouco mais de previsibilidade. Isso acontece porque os gastos essenciais, eles são geralmente mais previsíveis e com menos variabilidade, como o aluguel, as contas de casa. Já os gastos não essenciais, eles costumam variar conforme o nosso desejo
os nossos impulsos. É como se fosse aquele iFood que comprou naquele dia. Se você pensar bem, esses tipos de gastos são realmente menos previsíveis no nosso orçamento. E nessas horas de aperto financeiro, maior previsibilidade traz maior clareza para os nossos pensamentos, porque as coisas deixam de ser tão incertas. Isso nos permite planejar para tomarmos decisões melhores. Nós conseguimos ver quanto tempo a nossa reserva de emergência aguenta, qual gasto seria necessário cortar e, se necessário um empréstimo, já ter um objetivo definido para ele. O intuito aqui é realizar um empréstimo de forma calculada e estratégica, não de forma impulsiva, para manter um padrão de vida insustentável ou uma forma de alívio emocional para aquele momento. E todos esses aprendizados com a pandemia nos mostram como lidar melhor com o estresse causado por uma crise financeira. É dessa forma que evitamos tomar decisões por impulso que podem trazer consequências irreversíveis, aliás, pouco reversíveis, né? Acho que nada é irreversível aqui. Se você sente que isso está relacionado com a sua vida e gostaria de se organizar financeiramente e assim conseguir trazer mais tranquilidade e segurança para a sua vida, tem mais informações sobre a mentoria na descrição do vídeo. Enfim, quando passamos por um problema, por uma situação financeira, às vezes é uma oportunidade de avaliarmos a nossa própria situação e, se necessário, corrigir a rota. Com calma e planejamento, o intuito é sair da tempestade com o mínimo de danos ao nosso barco. E é por isso que eu gosto sempre de perguntar se você está vivendo só o seu dia ou você realmente está vivendo os seus planos. Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Obrigada por estar aqui comigo hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.